o tema, o custo da desobediência. 1 Samuel capítulo 18, versículo 19, quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia, toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e a comer, para que tenhas força, para que te pores a caminho. Porém, ele o recusou, e disse: não comerei. Porém, os teus criados e a mulher constrangeram, e deu ouvidos à sua voz. E levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou, e o degolou, e tomou farinha, e o amassou, e cozeu um bolo de asmos. E o trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Deus fala conosco, Pai, através da tua santa palavra, que ela possa tocar os nossos corações e que nós possamos praticar as escrituras que serão expostas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como mencionei, vamos pregar sobre o custo da desobediência. A desobediência é o assunto, o tema, o princípio que foi primeiro quebrado na história humana. A desobediência foi o primeiro pecado, porque quando Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, conforme registrado no livro de Gênesis, Deus falou de todas as árvores do conhecimento, todas as árvores da vida, todas as árvores do jardim, você pode comer, você pode se alimentar, menos a árvore que está no meio, a do conhecimento do bem e do mal. Dessa você não pode tocar, porque no dia que você tocar, você vai morrer, Adão. Esse foi a ordem de Deus para Adão. Adão e Eva, todos como nós sabemos, comeram daquela árvore. O problema não era o fruto da árvore em si, mas era a quebra do princípio da obediência. Eles desobedeceram a Deus e comeram aquele fruto, e com isso eles agora deixaram toda a humanidade, todos aqueles que nascem de Adão, que descendem de Adão, nascem em pecado, por terem sido desobedientes a Deus. O segundo pecado foi a mesma coisa, quando Caim recebeu a ordem de Deus, dizendo, esse desejo seja somente para ti, cabe a você controlar, porque ele queria matar o seu irmão Abel, e ele não controlou, e ele desobedeceu a Deus e matou o seu irmão. Depois os outros pecados que vão acontecendo, como o próprio dilúvio que Deus mandou sobre a terra, foi porque o homem estava em pecado, desobedecendo a Deus. Se a gente for ver depois no capítulo 11 do livro de Gênesis, também o homem constrói um zigurate, uma torre muito alta, encabeçada pela liderança de um homem chamado Nimrod, para descumprir uma ordem direta de Deus, porque Deus havia dito, olha, crescei e multiplicai-vos sobre a terra, ou seja, espalhem. Para desobedecer o homem a Deus, eles fizeram uma torre para que o homem ficasse próximo, para desobedecer a Deus. Então, a desobediência, ela é a maestra de todos os pecados. A desobediência é o ponto principal que nos leva a se afastar de Deus. A desobediência até hoje é o principal pecado cometido por muitas pessoas, porque tudo passa pelo pedágio da desobediência, tudo passa pela rua da desobediência, tudo passa pela esquina da desobediência. E Deus quer nos dar algumas lições importantes sobre o custo da desobediência. E esse texto que nós acabamos de fazer a leitura,
fala, explica muito bem o preço da desobediência de Saul. O texto, como você leu comigo, querido irmão, mostra a respeito de Saul, após ter sido um homem que consultou uma médium, uma espírita. Estava tendo uma batalha em Israel e ele foi consultar uma mulher. E quando ele foi consultar essa espírita, essa médium, se fosse hoje uma babalorixá, um guia, um médium, ele foi consultar uma pitonisa, como o texto diz, e logo após essa pitonisa ter proferido algumas palavras para ele estava num estado deprimente. O texto mostra, como nós lemos, que ele estava caído em terra, ou seja, ele ficou em êxtase, porque o diabo também revela. No versículo 19, do versículo de número 20 diante, diz que ele caiu depois da profecia daquela mulher, em êxtase no chão. E aquele homem, além de ter caído no chão, ele também estava temendo, porque a ideia de fobia que nasce, porque ele estava cheio de medo, cheio de temor por conta daquelas palavras. No mesmo texto mostra que ele estava fraco, sem forças. No texto, no versículo de número 21, diz que ele estava perturbado, e a médium olhou para Saul e disse assim: esse homem está perturbado. Imagine, uma médium, uma espírita, uma afastada e desviada de Deus, olhar para um rei ungido por Deus e dizer: esse homem está perturbado. O diagnóstico de uma mulher é o estado de quem desobedece. No versículo de número 23 diz que Saul sabia que todo judeu não podia se sentar à mesa com uma pagã. E aquela mulher, vendo o estado fragilizado de Saul, ofereceu a Saul pão, comida, alimento e descanso. E Saul, como um bom judeu, disse: eu não posso comer na sua casa, eu não posso me alimentar do que você vai me dar, porque Deus proíbe. Mas ele estava tão fraco e fragilizado que os servos de Saul disseram para ele: come. E ele não somente comeu e se lambuzou daquilo que a mulher fez para ele aquele dia, como também ela se deitou na cama daquela médium. O texto mostra no versículo 23, e se assentou sobre a cama. No versículo 25 mostra que os trouxeram diante de Saul e os seus criados, e comeram. Eles se alimentaram. Agora eu quero que você pense nessa cena, imagine essa cena. O rei de Israel, o rei do Deus Todo-Poderoso, está nessa situação deprimente, caído dentro de uma caverna, porque era onde as bruxas na época moravam, porque as bruxas na época eram caçadas pelos os judeus, elas não poderiam viver em território judeu tranquilas, elas provavelmente moravam em cavernas, em lugares escuros e dificultosos, e Saul estava lá caído, em êxtase, com fome, cheio de fobia, fraco, sentado na cama dela depois e se alimentando de uma mulher tão vil. Por que isso? A desobediência. A desobediência nos leva a estados deprimentes e terríveis. A desobediência nos leva a praticar, estar e fazer coisas terríveis. Foi o estado de Saul. Mas como Saul chegou a isso? Como Saul chegou a essa situação? Irmãos, muita gente chega a esse estado. Tem muita gente que chega à lona, à lama, à destruição, simplesmente porque desobedece. E tem um custo. O pedágio da desobediência é caro. E todo pecado passa pela desobediência, como eu já mencionei para você. Cobra caro. O preço de Saul, depois desse momento com a espírita, ele se matou. Ele viu o desespero dos seus soldados e o seu filho Jonatas morrendo, que ele pediu para um companheiro, o pajé de armas, o que segurava as armas: me mate. Ele não matou, ele se jogou pela sua própria espada, ou seja, o estado foi só piorando até ir à morte. Quem desobedece também morre, talvez não daquela maneira de Saul, mas morre espiritualmente. Mas como Saul chegou a esse estado? Como Saul chegou a esse estado que nós aqui estamos falando? A pagar o preço tão alto desse pecado que ele cometeu. A gente vai ver algumas coisas nesse texto, com base na biografia de Saul, e por que ele estava enfrentando isso que ele estava enfrentando, por que ele estava nessa situação tão deprimente, queridos, tão deprimente. Vejamos algumas coisas. Primeiro a gente vai ver um pouquinho da biografia de Saul. Saul era filho de Quis, um homem muito rico da época. Isso está registrado em 1 Samuel 9. Diz a Bíblia que ele era da tribo de Benjamim. Ele era benjamita, mestiço, jebuseu, ou
filho de Belial. E esse homem, Saul, foi enviado pelo seu pai para procurar 10 jumentas que haviam sido levadas, 10 mulas tinham sumido. E ele saiu cavalgando em busca dessas mulas que o pai pediu para que ele fosse atrás, porque a mula na época era um meio de transporte de carga pesada, e ele saiu em busca daquilo. E no meio da estrada, eles não conseguiram encontrar essas mulas em lugar nenhum. Eles foram à cidade. Chegando naquela cidade, eles encontraram Samuel. E Samuel era o profeta da época, era o sacerdote daquela época, era o juiz daquela época. E Deus estava ouvindo o clamor do povo, porque o povo naquela época, por volta do ano 1040, estava clamando por um rei. Queria um rei, queria ser iguais às outras nações. E a resposta de Deus para o povo naquela época se identificava muito com Saul. Porque diz a Bíblia em Samuel, capítulo 9, versículo 2, diz que da cintura para cima não existia homem mais belo do que Saul. Era um homem muito bonito e muito forte e muito preparado. E Deus viu nele uma oportunidade de atender a necessidade do povo que queria um rei. E assim, nessa peregrinação, sem encontrar as mulas do seu pai, Samuel o encontra e diz: Deus mandou eu te encontrar. Não se preocupe com as mulas do teu pai, porque ele era profeta, ele sabia o que Saul estava fazendo. Não se preocupe com as mulas, porque as mulas já foram encontradas. Mas agora chega para cá, porque eu tenho algo de Deus para te falar. E aí ele discorreu sobre o que Deus tinha para fazer, o propósito que Deus tinha para fazer em Israel, que ele iria ser um rei ungido por Deus, e naquele mesmo momento ele foi ungido por Samuel, e Deus falou através de Samuel que ele iria ser a pessoa que ia unir as tribos de Israel. Deus confiou a ele o cargo mais importante da nação de Israel. Saul iria ser o rei, que iria unir todas as tribos que estavam dispersas. Saul iria ser o primeiro rei de Israel, e foi o primeiro rei de Israel. Recebeu um cargo de muita responsabilidade. Deus confiou a ele isso. E Deus ainda mais o deu poder, lhe deu a sua presença, lhe deu o seu espírito para que o capacitasse a executar essa tarefa, porque a tarefa era algo extraordinário e desafiador, e ele precisava ter a presença de Deus dentro de si para isso. Deus o investiu de autoridade, Deus lhe deu condições, lhe deu a aprovação do povo, Deus chancelou ele como rei. Tinha tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Porém, querido, Saul começa a receber de Deus algumas orientações. Saul começa a receber de Deus algumas orientações para que Deus conhecesse o coração de Saul. E a primeira ordem de Deus para Saul foi: Saul, você vai enfrentar algumas lutas, algumas batalhas que eu vou te dar vitória. Para isso eu vou precisar que você espere o sacerdote Samuel. E diz o texto, querido, se você observar comigo e for lá para a Bíblia no capítulo 13 do livro de Samuel, você vai ver que Samuel não esperou Saul. Saul não esperou Samuel. Capítulo 13, versículo 8 a 4. Versículo 8 a 14 mostra sobre isso. Mas eu quero meditar com você. Olha o que diz no versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Mixma. Ele descumpriu a ordem de Deus. Deus pediu: você vai esperar. Samuel vai lá para fazer o sacrifício. Ele, por desobediência, para agradar o povo, ele fez o que o rei não podia fazer. Função de rei é função política: administrar, governar, orientar o povo politicamente. E ele descumpriu uma lei cerimonial e foi querer fazer sacrifício. Ele não podia. Ele não podia se meter nessa área. Ele tinha que esperar. Se o povo fosse embora, que o povo vá. Mas ele não podia ter tentado agradar o povo. Para ele tentar agradar o povo, o que aconteceu? Deus rejeitou ele. Então a primeira coisa que eu observo, irmão, que é
o custo da desobediência, a desobediência lhe custou a não confirmação do seu reinado. Versículo de número 14, você vai ver isso. Versículo 13. Então Samuel disse a Saul: agite neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus iria confirmar o reinado de Saul se Saul tivesse obedecido a Deus. Se Saul tivesse feito a vontade de Deus. Quando a gente não obedece a Deus, o custo da desobediência, muitas vezes, é Deus não confirmar algumas coisas na nossa vida. É Deus que, ele está muitas vezes testando você, porque Saul estava esperando Samuel há 7 dias, e Deus falou: você não vai, nós vamos provar ele para ver se ele vai desobedecer. E ele não foi os 7 dias, foi justamente para testar Saul. Vamos ver se Saul vai fazer esse sacrilégio. Ele cometeu um sacrilégio. E Deus diz aqui no texto: por causa disso, Saul, o seu reino não vai ser mais confirmado na terra. Cuidado com desobediência, querido. Tem muita coisa que Deus pode fazer na minha e na sua vida, e se nós não obedecermos, algumas coisas podem não ser confirmadas na minha vida e na sua. Então a gente tem que ter cuidado. O custo da desobediência muitas vezes é a gente perder a confirmação de Deus na área financeira, muitas vezes. É a confirmação de Deus no ministério, muitas vezes. É a confirmação de Deus em uma área do seu casamento, da sua família, da sua vida. Alguma coisa pode ficar não confirmada por Deus, porque você não foi aprovado na hora da obediência ao Senhor. Custo da desobediência. Além dele ter quebrado um princípio cerimonial, ele também violou a questão da autoridade de um líder imediato. Porque o líder imediato do rei, na época, Saul, era Samuel, o profeta. Ele tinha que respeitar o profeta e não querer fazer o que o profeta faz, e não querer descumprir o que o profeta faz. Irmãos, Deus instituiu pessoas. O rei é o homem mais poderoso, mas existia o profeta que era superior ao Saul, para que ele lhe prestasse contas. E aí ele não passou no teste, não foi submisso ao seu líder imediato. Irmãos, se Deus colocar uma criança para ser seu líder, respeite a criança. Não porque, mas pastor, a criança não tem entendimento, mas se Deus falou que aquela criança vai te cuidar durante um dia, respeite a criança. Porque a questão não é se ela tem capacidade ou não, se pode ou não, se tem capacidade ou não. É o princípio da obediência imediata. Ele não descumpriu, ele não foi obediente, e ele acabou perdendo a confirmação do seu reinado. Segunda coisa que a gente observa, irmãos, que ele perdeu: a desobediência lhe custou o arrependimento de Deus em ter confiado Saul a função de rei. Capítulo 15, versículo 11, olha o que está escrito aí. Diz o texto no versículo 11: arrependeu-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Por ele ter desobedecido, Deus se arrependeu. Me arrependi de ter colocado Saul como rei. Deus olhou para Saul e não agradou mais de Saul, se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Irmão, quando nós desobedecemos Deus confiou a nós algumas coisas, Deus pode se arrepender de ter colocado a gente naquela função. Irmãos, e essa semana eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando: Deus, como é que eu estou nessa lista? Será que quando Deus me vê pregando a palavra, Ele fala assim: filho, parabéns para você está pregando fielmente as Escrituras Sagradas? Ou será que Deus olhar de cima: filho, eu me arrependi de ter consagrado você a pastor, eu me arrependi de ter colocado você nessa função? Será que é isso que acontece? Será que Deus, quando olha para você, louvando, exaltando, como obreiro, como qualquer função, será que Deus olha para você e como é que Ele vê? Será que Ele fala assim: isso aí, você está colaborando, contribuindo com o reino de Deus, com as coisas do reino de Deus? Mas, irmão, você ouvir de Deus essa fala: arrependi eu de ter colocado você nessa função, é forte, irmãos. Saul ouviu isso de Deus, mas foi o preço da desobediência. Mas ainda tem outra coisa interessante para nós nesse mesmo texto. A desobediência
custou a rejeição. Deus rejeitou. Uma coisa é Deus não ter confirmado, outra coisa é Deus ter arrependido, outra coisa é Deus rejeitar. A expressão rejeitar é a mesma expressão usada no hebraico aqui, mas no grego, quando é usada para a carta de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, vomitar. Eu tenho ânsia de vômito pela igreja de Laodiceia. Era assim que Deus falava. Irmãos, é forte isso aqui. Olha o que o texto diz no versículo 22. A desobediência ali gerou a rejeição de Deus para Saul. Olha o que diz. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que a obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste as palavras do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não reines mais. Irmãos, isso aqui é forte. Saul estava cometendo sempre a desobediência, de tal forma que Deus agora já estava rejeitando Samuel. Não queria mais Saul. Não queria mais Saul. Rejeitar. Isso é forte. O que aconteceu naquele episódio, pastor? Deus novamente dá uma missão para Saul, porque era assim que Deus fazia. Vá à guerra e lute e batalhe. E quando você chegar lá, você elimina todas as pessoas, elimine todos, porque eles são depravados, pecadores, e eu quero que você faça essa justiça por mim. Saul foi. E Saul guardou o rei, não matou o rei. Saul pegou as ovelhas, tudo que tinha de posses, e guardou. E quando Samuel chegou para ver se ele tinha cumprido o que Deus falou para ele, ele falou: Deus, Samuel, Saul, Samuel, eu não matei o rei, porque um rei vivo é melhor do que um rei morto. E todos esses animais que estão berrando aí, que você está vendo, esses animais vão ser dados a Deus como sacrifício. Esses animais vão ser dados a Deus como sacrifício, é melhor do que matar. Por isso Deus falou aqui: o sacrificar dos animais pela desobediência sua não vale nada. Eu preferia que você obedecesse a minha palavra. Aleluia, irmãos, isso aqui é forte. Isso aqui é muito forte. Isso aqui nos treme a base. Porque às vezes a gente está se esforçando, fazendo muita coisa em um ativismo religioso, mas será que a gente está obedecendo? Porque para Deus o obedecer é melhor do que o que, irmãos? O sacrificar. O texto mostra muito claro: o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E esse texto mostra, querido, algo interessante, porque Saul, na verdade, ele fez tudo com muita sinceridade no coração. Ele não deixou o rei, ele deixou o rei vivo, ele pegou os animais e guardou, tudo com muita sinceridade. Irmão, tem muitas desobediências que são feitas com um coração sincero. Mas não vai haver desculpa para Deus, porque Deus quer que se cumpra a sua palavra. Se cumpra a sua palavra. E o que Deus falou no versículo 23, que é interessante a gente observar, querido? Ele diz no versículo 23 que quando ele desobedeceu e não cumpriu a palavra de Deus, é como duas coisas: a rebelião e também a idolatria. Ele vai dizer, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de quê? Feitiçaria. Se a feitiçaria desagrada a Deus, a pessoa que desobedece, esse ato cheira para Deus como alguém que vai numa encruzilhada e corta um frango, um pedaço do frango, e oferece a uma entidade, um babalorixá, uma ilorixá. É isso que Deus está querendo dizer. Aquele que desobedece, a rebelião, a quebra desse princípio de obediência, cheira para Deus como uma feitiçaria. Como alguém que invoca os mortos, como alguém que vai numa mesa redonda, como alguém que vai numa encruzilhada e corta o frango. Existe essa expressão, corta o frango, irmão? Mas é a mesma coisa. Então, quando você desobedecer, entenda: Deus não cheira aquele ato com louvor. Para Deus é uma feitiçaria. Aquilo não agrada a Deus. A mesma coisa ele diz, e o porfiar. Porfiar é a ideia de arrogância. Quando você desobedece a Deus, Deus te vê como arrogante, que não cumpre a palavra e que é arrogante. E aí a arrogância para Deus é como a idolatria. Idolatria do eu.
Depois eu posso até pregar a palavra só sobre isso. O que é a idolatria do eu? A idolatria do eu é você fazer o que você quer e não o que Deus quer que você faça. E a Bíblia diz que quando você idolatra o seu eu, você prefere fazer a sua vontade, o seu querer, do seu jeito, e não o que Deus quer que você faça. Idolatria do eu, para Deus é porfiar, é arrogância do ser humano, é a idolatria do eu. Existem vários tipos de idolatria. A pior de todas, mais praticadas, é a idolatria do eu. Minha vontade, meu querer, meu jeito, meu jeito. É forte isso aqui. O custo dessa desobediência de Saul foi a rejeição de Deus. Porque o próprio texto diz no versículo 23, portanto tu rejeitaste as minhas palavras, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, isso aqui é forte. Interessante que Saul continuou como rei durante 40 anos. Às vezes a gente acha assim, não, mas Deus não tirou ele do cargo. Mas Deus já tinha saído da vida dele há muito tempo. O cargo não importa. A questão é Deus estar no cargo com você. Tem gente que continua louvando a Deus na função, mas Deus já saiu. Tem gente que continua nos púlpitos pregando como líder, como pastores, como ministros, mas Deus já saiu. 40 anos ele continuou em pecado como rei, mas Deus já não estava mais com ele. O custo da desobediência foi justamente Deus ter rejeitado Saul. E Deus não se envolvia mais com as coisas de Saul. Deus para Saul, Saul para Deus era alguém que não era digno de ser obedecido, e e Saul para Deus era um rejeitado. Era alguém que Deus não ama, que Deus não quer meia, porque ele era desobediente. O preço, o custo da desobediência é terrível, queridos. Terrível, terrível. Aleluia. Quero ler um texto com você, para que você entenda algumas coisas. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Esse texto é bem pastoral mesmo. Porque a gente observa, irmãos, algumas pessoas que podem correr riscos de não receber algumas bênçãos por conta desse problema. Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito assim: obedecei a quem, irmãos? Vossos pastores. Sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar contas a elas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Olha que interessante. A Bíblia diz que nós precisamos obedecer aos líderes, aos pastores, às pessoas que Deus colocou na nossa frente. Por quê, pastor? Por dois motivos. Primeiro, porque eles velam pelas almas. Porque ele ora, porque ele ajuda, porque ele aconselha, porque ele pastoreia, porque ele cuida, porque ele diz a verdade, porque ele está te conduzindo para o céu. Ele vela pelas vossas almas. É assim que tem que ser. É um dos motivos pelos quais nós temos que obedecer aos nossos pastores. Segundo motivo pelo qual nós temos que obedecer aos nossos pastores, conforme o próprio texto diz, como aquele que hão de dar contas delas. Então o pastor vai dar conta das ovelhas. Eu, pastor Danilo, um dia Deus vai chegar para mim e falar: e aí, pastor Danilo, como é que você está? Eu falei: tudo bem. Eu falei: mas eu não estou de bem com você, não. Porque você foi negligente nessa área e nessa área. E eu não quero passar por isso, não, irmão. Eu quero lá em cima que Deus fala assim: ó, parabéns, você está... Ainda que Deus não diga nada para mim de parabéns, mas que Deus falou: você passou com nota 6. Mas você passou. Eu vou ficar feliz da vida. Mas se eu chegar lá em cima e Deus falou: você recebeu um 0, e para você não tem nem supletivo que vai dar jeito. Você não vai ter jeito, porque você foi negligente, você não falou a verdade, você deixou o povo de qualquer jeito, você não despertou a tua igreja, você só pregava sobre prosperidade, você não pregava sobre vida eterna, você só falava que o povo estava indo bem, que todo mundo está com a vida boa, você não dizia para que as pessoas andassem no estreito, que Deus quer o povo no estreito, na sua vontade. Irmãos, eu não quero passar por isso. Porque a Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas muitos me dirão daquele dia: em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu profetizei. E Deus vai dizer para ele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não quero passar por isso. Esse texto fala sobre isso. Precisamos obedecer por isso. E fala duas coisas que eu quero rapidamente que você entenda. No próprio texto, versículo 17, vai dizer: para que façam com alegria. Ou seja, o pastor,
ele pode ser um pastor que faça a obra com alegria, com leveza, com ânimo, ou pode fazer com gemido. Olha o texto está dizendo. Então, se você for uma ovelha abençoada, boa, você vai promover alegria e satisfação para o seu pastor e leveza. Mas, de vez em quando, aparece gente difícil. Aí é gemido para o pastor. Gemido. Mas nós temos que pastorear todo mundo, irmãos. Quem traz gemido e quem traz alegria. Mas a Bíblia fala disso, que tem aqueles que traz gemido, que traz dificuldade, que é gente difícil. E eu não posso ocultar a você e dizer uma coisa muito, muito importante. A Bíblia diz que nós temos bode, ovelha, joio e trigo, tudo junto. E a Bíblia até fala assim, não tire o joio, porque se você tirar o joio, pode sair o trigo junto e aí se perder. Deixa criar junto, e nos últimos dias o Deus Todo-Poderoso há de fazer a colheita daqueles que são e daqueles que não são. Aleluia. É a Bíblia que fala isso. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, o custo da desobediência é caro. Fala para ele aí. Aleluia. O custo da desobediência é caro. Mas voltando para Saul ainda, a Bíblia fala que a desobediência lhe custou também a legalidade para que demônios entrassem em sua vida. Forte isso, irmãos. Capítulo 16 de Samuel. Tudo que nós estamos pregando aqui está dentro da biografia de Saul. Ou mensagens positivas sobre a vida de Saul. Capítulo 16, versículo 14. Olha o que diz. A desobediência dele foi tão grande que Deus lhe permitiu que os inimigos, o maligno entrasse na vida dele. Olha o que diz. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava em um espírito mau da parte do Senhor. Então criados de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor e a seus servos que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa, e sairá que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e se chegará melhor. Irmãos, ele vai achar melhor. Saul virou uma pessoa endemoniada. Tanto é que só Davi conseguia expulsar aquele espírito mau que estava sobre a vida de Saul. Mas não era Deus que enviava. O texto ele mostra nesse sentido, mas a ideia de que Deus permitia. Por que Deus permitia, pastor? Porque Saul tinha dado legalidade. Porque Saul tinha dado legalidade, porque a Bíblia fala que Deus é o que dá ordem para os seus anjos, é Deus quem dá autorização, é que é Deus que faz as coisas, tudo está no controle do governo de Deus. Mas Saul tinha dado legalidade da desobediência, e aí Deus permitia que vinha de vez em quando um espírito maligno e perturbava Saul ficava loucão da cabeça, e aí tinha que vir Davi tocando harpa, cheio do Espírito Santo, para que o espírito maligno saía. Mas tudo isso foi porque desobediência. Você sabia que tem muita gente no meio evangélico? Aqui nessa igreja, graças a Deus, só tem gente boa e consciente, gente que passa no psicólogo e psiquiatra tranquilo, amém, irmão? Mas tem gente no meio evangélico que não passa no teste, não. Está doido da cabeça. Está desequilibrada. Por quê, pastor? Desobediência. Está turbado da cabeça. Nada que ele faz dá certo. Tudo dá errado. Fica com a menina hoje, não dá certo. Vai para outra amanhã, não dá certo. Vai para uma igreja hoje, não dá certo. Vai para outra amanhã, não dá certo. Está na igreja batista hoje, amanhã está na pentecostal, depois está na presbiteriana, depois volta para outra. E fica aquela bagunça. Sabe o que é isso? Desobediência. Não vai ficar bem em lugar nenhum, porque o problema não está em lugar, está nele. Tem gente turbada, irmão. Tem gente que está atribulada de espírito. E vai atrás de um profeta aqui, atrás de um profeta ali, vai no monte ali, vai em outro lugar aqui. Estão bebendo de tudo quanto é área para ver se resolve o problema. O problema não é esse, o problema é obedecer a palavra. Obedecer a palavra. De vez em quando a gente me encontra, o pastor, ora por mim aqui, pastor. Ele quer oração, mas aí eu costumo dizer, não quer oração, quer revelação. Ele quer alguma coisa que resolva o problema dele. E ele vai numa campanha A, vai numa campanha B, 7 dias no Jordão, 7 muralhas de Jericó. E ele vai. E o problema vai ser sempre obediência. Não vai ter jeito. Aí ele está em uma igreja, aí o pastor começa a identificar que ele tem que obedecer umas coisas. Quando o pastor aperta aí,
Aí ele pula igual pipoca para outra. Aí ele fica. Quando o pastor encontra o problema nele, ele pula igual pipoca. Ele não quer obedecer. Ele quer ficar procurando outra alternativa. Não existe outra alternativa para crente desequilibrado que não está bem com Deus. O negócio é obedecer. Aleluia. Fala para o seu irmão assim, a mensagem está dura, mas é essa que salva. Aleluia. É essa que salva. Você conhece alguém assim, irmão? Eu tenho certeza que você conhece alguém que se identifica com isso que eu estou falando. Eu tenho certeza que você se lembrou daquele irmão, daquela irmã. Você se lembrou de alguém aí que vive assim. Infelizmente existe esse tipo de situação, querido. Desobediência. E a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento, pastor? Eu vou lhe dar 2 casos. A Bíblia fala em Éfesos capítulo 4, versículo 27, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, vai dizer, não deis lugar ao diabo. Ele falou para a igreja, ele falou para os crentes. O que é dar lugar ao diabo? Descumprir o que Deus quer que a gente cumpra. Desobedecer aquilo que Deus quer que a gente obedeça. Quando você faz isso, você dá lugar ao diabo. E aí é misericórdia de Deus para mim e para a sua vida. A Bíblia diz também em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e constantes, e vigiai, porque o diabo vive como leão bramando a quem possa tragar. Ele fica olhando você o tempo todo. Esse crente obedeceu hoje? Não consigo pegar esse crente hoje. Obedeceu. Aí ele vai vir amanhã de novo. Agora eu pego ele. Desobedeceu isso. Chama lá alguns perturbados, que o inferno está cheio, nessa sociedade está cheio de demônio para perturbar a gente. Tem quanto mais com legalidade, a gente que não dá legalidade, irmão, o inimigo fica perturbando, imagine quem dá legalidade. Coitado. O inimigo monta mesmo as costas. Então, ele vive bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, irmão, não quebre o princípio da obediência. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Mas além disso, querido, o custo da desobediência, como a gente já falou aqui, que evitou a confirmação do reinado de Saul, Deus arrependeu de ter feito Saul como rei, Deus rejeitou Saul também por conta da desobediência, deu legalidade para que os espíritos malignos atuassem na vida de Saul. Além de tudo isso, aconteceu algo interessante, que isso é grave, que acontece muito hoje. Por conta da desobediência de Saul, ele não teve resposta e nem intervenção de Deus em sua vida. Deus não estava respondendo mais às orações de Saul, porque Deus não ouve a oração de quem desobedece. Isso é sério. Deus não ouve a oração de quem é desobediente. Deus não ouve. Eu vou te mostrar biblicamente. Vamos lá para Samuel capítulo 28. O texto que nós estávamos falando. Texto base dessa meditação. Deus não responde e não ajuda o crente que desobedece. É mesmo, pastor? É. O texto mostra no versículo 4, que nós estamos meditando, capítulo 28, versículo 4. Olha o que está o contexto para você se relembrar. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboá, e vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração, e olha o que ele fez, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Deus não falou. Ele orou, ele orou, ele orou, ele orou, e orou de novo, e Deus falou o quê? Nada. Quieto Deus ficou. Só quero aqui abrir um parênteses, irmãos. Deus tem vários motivos para não falar conosco. Alguns motivos é porque Deus está trabalhando enquanto a gente está obedecendo, cumprindo os seus mandamentos, ele está quieto. Não é por desobediência. Às vezes Deus não fala conosco porque ele está nos ensinando a esperar. Às vezes Deus também não fala conosco porque ele está nos pedagogizando, ele está nos ensinando alguma coisa. Mas quando a pessoa está em desobediência, Deus não fala porque a pessoa está em desobediência. Não fala por desobediência. Olha o que o texto diz. Se você for para Isaías, capítulo de número 59, eu quero que você vá para lá, para você ver o que está escrito. Isaías 59, olha que coisa linda esse texto, irmãos. Eu posso citar para você, mas eu gosto que você vá na Bíblia para você ver que realmente o que a gente está falando aqui é algo que está nas Escrituras Sagradas. Isaías 59, versículo 1 e 2, olha o que está escrito. E eis que a mão do Senhor não está, o que, irmãos?
encolhida para que não possa salvar, nem o quê? Os seus ouvidos agravados para que não possa o quê? Ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não o quê? Vos ouça. Deus não ouve. Deus até queria ouvir, mas Deus não consegue ouvir, porque o pecado da desobediência impede que Deus escute a gente. Por isso Saul clamou, orou. Samuel capítulo 28 ainda, versículo de número 5 e 6, orou a Deus, Deus respondeu. Aí ele foi para outro meio na época, ele foi para o sonho, para ver se Deus falava por meio de sonho para alguém, ou para ele, ou para algum parente, para Deus dar alguma resposta, e falou: Deus, fala em sonho com alguém, pai. Deus não falou com ninguém em sonho. Aí ele foi para outra alternativa da época, diz a Bíblia aí que ele falou por quem? Urim. O que é Urim, pastor? Urim eram duas pedras que ficavam nos ombros do sacerdote, ficava Urim, ao lado direito, e Tumim, que era o outro lado esquerdo. Urim significava sim, significava positivo, significava vitória. Tumim significava não, não estou com você, não, negativo. Tumim, negativo, Urim, positivo. Deus não falou por Urim, eram duas pedras do sacerdote. Tinha as 12 pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, representando as tribos de Israel, e as duas aqui representavam sim e não. Deus também não falou por Urim. E agora? Aí ele foi para o terceiro meio de Deus falar na época. Diz o texto aqui, profetas. Vou consultar um bocado de profeta bom. E lá em Israel tinha profeta. E procurou um profeta, procurou outro profeta, procurou. Aqui está no plural, irmãos, ó. Profetas. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6. Profetas, plural. Um monte de profeta ele consultou. Se fosse hoje, tinha ido em várias igrejas, igreja pentecostal, igreja renovada, igreja avivada, igreja celestial, igreja de tal, e Deus não ia falar nada com ele. Deus ia ficar calado. Tem gente assim, irmãos. É a mesma coisa hoje. Tem gente que está querendo a resposta de Deus, mas ele não obedece, ele não tem compromisso com a igreja, ele não tem comprometimento com Deus, ele não está engajado com nenhuma igreja. Aí você vê ele está indo, cada dia ele está em um lugar querendo uma resposta de Deus, mas ele não vive nada daquilo, mas ele quer uma resposta, e ele procura um profeta tal, e o profeta tal, que se for um charlatão, vai dizer para ele um monte de besteira, e ele vai sair de lá mais turbado ainda. Aí ele vai para outro lugar, e ele vai procurar uma resposta, e ele não vai encontrar de Deus, porque Deus não vai falar nada, porque Deus quer que ele obedeça a palavra primeiro. É sério, queridos. É sério. Tem muita coisa que está acontecendo no nosso meio. Aleluia. Mas aí, o desobediente é terrível. Porque o desobediente, ele é insaciável. Ele quer uma resposta, ainda que Deus diz, não, não vou falar. Em nenhum texto da Bíblia, querido, do período da biografia de Saul, houve um arrependimento sincero de Saul. Saul, desde o início do seu reinado, desde a primeira desobediência, Saul nunca arrependeu. Se ele tivesse arrependido, Deus iria ouvi-lo, Deus iria escutá-lo, Deus iria falar com ele, Deus ia dizer para ele, e Deus ia ter misericórdia dele. Porque eu vou lhe dar uma informação importante e preciosa que talvez você não saiba. Davi cometeu pecados piores, mais graves e mais nocivos do que Saul. Saul desobedecia, Deus falava vai, ele não ia. Saul, Deus falava assim, mata, ele não matava. Deus falava com ele assim, Saul, eu quero que você não sacrifique, ele sacrificava. Eram os pecados de Saul. Sabe o que eram os pecados de Davi? Davi adulterou com Betseba. 2 Samuel capítulo 11. Matou premeditadamente o esposo da mulher. Encheu a cara do homem para dizer que o homem tinha tido relação com a mulher à noite, mas o homem não fez. Ele fez um monte de atrocidade. Davi foi muito pior do que Saul. Mas sabe o que Saul tinha? A diferença de Saul e Davi? Arrependimento. Davi arrependia do seu pecado e não voltava a praticar. O problema de Saul é que era a desobediênciazinha pequena, mas ele não se arrependia. Cada vez que ele pecava, cauterizava sua mente, e ele se tornava cada vez mais um crente desviado e uma pessoa deturpada. Esse é o problema de Saul. Dos 10 pecados, que a Bíblia, dos 10 mandamentos, Davi, na verdade, pecou em 8 deles.
8. Saul, que eu me entenda nas escrituras, nenhum diretamente. Foram pecados cerimoniais e pecados de ordem direta de Deus, mas nunca um pecado dos 10 mandamentos. Irmãos, é grave isso que a gente vai observar. O que ele fez aí depois, pastor? Deus não falou com ele, o que ele fez? Vou buscar um espírita. O texto mostra aqui no versículo 7, no versículo 28, então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que eu vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis aqui uma Endó, uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Ele não queria saber mais. Se Deus não falou, eu vou buscar outra alternativa. Se Deus não me falou o que eu queria, eu vou buscar de outro lugar, mas eu quero uma resposta. Irmão, ele foi buscar uma espírita para falar com ele, querido. Olha que coisa grave. Um homem que era um rei do povo de Deus, do povo mais poderoso da terra, se desviou. Queria buscar outra alternativa. Queria buscar um jeitinho mais fácil para ver se Deus falava com ele. E foi enganado por uma mulher espírita. Oh, irmãos, eu creio em profecia, viu, irmãos? Eu creio e sou até usado em profecia também, em revelação. Sou muito zeloso quanto a isso, mas sei, creio e tenho. E quem tem acompanhado o meu ministério, andado comigo, tem visto como eu sou zeloso com isso. Às vezes a gente até evita de falar em público muito, de estar direcionando aqui na igreja, falando, Deus está mandando isso para você ou para aquilo, para que a igreja não fique habituada a um vício. Mas eu também sou usado em revelação. Creio, e Deus fala mesmo na terra dos viventes. Deus é vivo, Ele é rei, Senhor e sabe de tudo, e Ele fala. Mas, irmãos, tem lugar que você vai ser enganado. Porque a propaganda da igreja gira em torno do revelamento e da consulta. E a Bíblia nunca mostrou que a igreja é um local de consultário de adivinhação, de consultório de adivinhação. A igreja é a proclamadora da verdade, das escrituras sagradas. E o que passar da Bíblia não procede de Deus. A gente precisa ver, Deus é o Deus da palavra, Deus é o Deus das escrituras, Deus é o Deus que fala através da sua palavra. E enquanto você está aqui, você está recebendo seu pedaço, a fatia sua, você vai levar para a sua casa, você vai ser cheio de Deus. Aleluia. Porque tem lugar que é assim, viu, queridos, eu vou explicar para você. Tem louvor, tem palavra, tem um monte de coisa, apresentação, pregação boa. Aí quando chega no final ainda tem aquela fila do NPS ou então daquela biometria. Para orar pelo pastor, para o pastor orar, para ver se tem uma revelação para o povo. Sabe o que é aquilo? O povo superficial. Quem é cheio de Deus, fica saciado e satisfeito com Cristo. Mas sabendo que quando Deus quer falar, Deus fala, Deus mostra, Deus revela, Deus mostra alguém e vai lá e fala com você, porque Deus é o Deus que fala. Mas quando isso vira uma mania, é um sinal de que uma igreja pode até ser verdadeira, mas está doente e adoecendo o povo. Quantas vezes eu vou pregar em alguns congressos e termina a pregação e aí já faz uma fila e eu já saio por aqui. Eu saio, irmão. E eu ensino o povo, pastor, ora por mim, irmão. Deus já te abençoou, você crê? Creio. Então amém, fica na paz. Embora. O povo tem que aprender a respeitar e entender o que Deus entregou e estar satisfeita com aquilo que Deus já fez e operou. Claro que quando Deus quer falar, também Deus fala, mas o povo tem que aprender isso. Aleluia. Essa mulher foi atrás de uma espírita para consultá-la e ela ouviu uma barbaridade, de maneira tal, querido, que levou ele a fazer isso aqui, como a gente já leu o texto. Ele estava prostrado. Depois daquela consulta, a mulher falou um monte de coisa para ele, porque não existe necromancia de espíritos malignos voltarem a falar com a gente. Está registrado lá em Levítico 19, versículo 38, depois você vai ver, do versículo 31 e versículo 38, fala em Isaías capítulo 8, versículo 19, que é espíritos familiares. Fala lá, não consulte os espíritos familiares, porque existe espírito que acompanha a gente a vida inteira, ele sabe tudo de minha infância, de minha vida, de tudo. Se um espírita vier e falar, ele vai falar mesmo, porque os espíritos malignos sabem da minha vida, da minha história, como você também sabe, os espíritos sabem da sua vida. E aí você pode, essas pessoas que estão em mesa branca, em espiritismo, todas essas pessoas estão enganadas. Porque é um espírito maligno que está falando lá, não é nenhuma pessoa que é especial, não existe dom especial, é
Deus que somente é o Deus verdadeiro. O resto, irmão, é bruxaria, é coisa errada, coisa maligna. E Saul, mesmo sabendo disso, consultou essa mulher. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, como eu já mencionei aqui, Deus é o Deus que quer que a gente viva na verdade, ande na verdade e na obediência. Porque o custo da desobediência de Saul foi grave. Ele não teve a confirmação do seu reinado, Deus se arrependeu de colocá-lo como rei, Deus rejeitou Saul, Deus permitiu, ele deu legalidade para que os espíritos malignos habitar sua vida, e Deus nem respondeu a ele, e nem deu vitória para ele, porque ele clamou a Deus na hora da necessidade, e Deus falou: eu não vou obedecer você, eu não vou fazer nada por você, porque você é desobediente.